Oi gente, tudo bom? Hoje vamos dar início a mais um vídeo, porque esse vídeo de hoje é continuação do vídeo anterior. Vamos terminar esse capítulo, tá? Então eu vou abrir os slides para que vocês possam entender melhor sobre esse vídeo. Bom, para quem não sabe, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional. O meu nome é Ayla Cristina dos Reis. Meu RU é 20 27 218. Eu faço licenciatura em psicopedagogia. Esse meu estágio é o estágio supervisionado em psicopedagogia na educação infantil. Esse é um vídeo, uma continuidade de vários vídeos, né, que eu já postei e alguns ainda que eu vou postar, no formato de curso de extensão, com a ideia de levar informação à comunidade. É uma forma da gente estar cumprindo as nossas horas de estágio em meio à pandemia, já que a gente não pode estar fazendo esse estágio presencial, então a gente tem a opção de um curso de extensão para estar levando informação para a comunidade. No vídeo anterior, a gente está tratando, né, nesses vídeos iniciais, da base teórica, baseado no livro Psicomotricidade Relacional, conhecendo o método e a prática psicomotricista. No vídeo anterior, eu iniciei o capítulo desse livro que já está quase acabando, a gente já está chegando na reta final. Eu iniciei avaliação e intervenção psicomotora. Então, hoje, eu vou finalizar esse tema deste livro, tá? Gostaria muito que vocês acompanhassem os vídeos anteriores para quem não assistiu ainda e os próximos vídeos para quem está acompanhando não perca, porque vai ter vídeos com atividades, vai ter vídeo com entrevista e depois eu vou entrar no tema da psicomotricidade relacional dentro da psicopedagogia, com alguns temas mais específicos, mais direcionados à psicopedagogia, tá? Então acompanha. Logo vai ter o vídeo das atividades que eu fiz com o Lucas, meu filho, de 4 aninhos. E no final vai ter essa entrevista com a professora Carla, tá bom? Então, hoje vamos dar sequência ao nosso capítulo Avaliação e Intervenção Psicomotora. Depois eu vou fazer um resuminho desse capítulo para quem não pegou direito aí, um resuminho desse capítulo. Bom, hoje a gente vai tratar então da intervenção no brincar. A intervenção é a possibilidade de agir na hora certa do brincar, muitas vezes tornando-o extremamente subjetivo. Acontece em todos os momentos, desde o início da retirada dos sapatos até o final da roda de conversa. Para que a intervenção ocorra de maneira adequada, é fundamental que haja uma boa decodificação por parte do psicomotricista, que depende do quanto ele consegue disponibilizar-se para a relação estabelecida no set. A postura do psicomotricista, desde o primeiro contato, já deve apontar para a empatia, a disponibilidade e a escuta. Para a atitude ficar mais clara, citaremos algumas intervenções ocorridas na prática, desde o início das sessões até a sua finalização. Na chegada, algumas crianças ficam eufóricas e necessitam correr pela sala, por exemplo. Nesse momento, é possível permitir que corram por alguns poucos minutos e, em seguida, chamá-las para a roda no tapete. Outra possibilidade é organizar a sala com materiais e comunicar que passarão por alguns obstáculos até chegar ao tapete, mas que todos devem segui-lo para não se perderem. Essas estratégias colaboram para que o psicomotricista alcance seu objetivo de organizar as crianças no tapete para iniciar a roda. Tais demandas são mais características de grupos grandes, geralmente escolares. Na clínica,
É essencial insistir que as crianças se sentem na roda, mas sempre respeitando características patológicas de um possível indivíduo, o que pode demandar tempo até que consiga apropriar-se da ordem que deve ser seguida. Na roda inicial e na roda final, a intervenção muitas vezes vem pela fala, o reforço positivo daquilo que a criança conseguiu, a escuta da história que ela conta e que relaciona com sua vida pessoal, as relações de cumplicidade, respeito, ajuda, companheirismo, compaixão, entre outras. Um exemplo disso é quando a criança fala na roda final que gostou de uma disputa que fez e o psicomotricista reforça reconhecendo seu poder. Casos em que crianças tímidas pegam o bastão e tentam lutar, mesmo com tons baixos, também devem ser valorizadas. Ao assumir seu desejo, ainda que de maneira deficitária, a criança quer e precisa ser reconhecida, validada, para poder reencontrar sua autoestima e pouco a pouco ampliar suas capacidades. Durante o brincar, as intervenções vão ocorrendo de maneira subjetiva. O investimento simbólico desvenda a fala inconsciente da criança. O psicomotricista envolvido no brincar simbólico amplia sua decodificação e tem a possibilidade de intervir com as ações necessárias para o desenvolvimento. O tapete, simbolicamente, é a casa do psicomotricista. O investimento que a criança faz nele é relevante para a decodificação. Quando uma criança decide construir sua casa no tapete, por exemplo, a atenção a essa ação é de extrema relevância, pois, na maioria das vezes, pode significar ela estar sobrepondo-se ao poder do adulto. Uma possibilidade de intervenção é convidá-la a fazer um quarto na casa do psicomotricista, ou ajudá-la a compreender que, naquele espaço, já existe uma casa e que ela está habitada. Com essa atitude, o adulto reforça seu papel e seu poder, colocando a criança em seu lugar, em sua posição de ser cuidada e protegida. Algumas crianças que desejam essa relação com o adulto acabam aceitando esse quarto em sua casa. Outras resolvem fazer sua casa em outro espaço e manter uma relação paralela com o adulto. Nas vivências, o adulto representa, de maneira inconsciente, aquele adulto com quem a criança tem algo a resolver emocionalmente. Pode representar, em determinado momento, a mãe, o pai, uma professora, um tio ou qualquer outra pessoa. Há crianças que, no momento do relaxamento, buscam o tapete e o colo do psicomotricista e, depois, relatam ter lembrado muito da mãe, o que sugere a relação afetiva que já tem ou deseja ter. Isso acontece em razão do sentimento acessado naquele momento. Os momentos de disputa, que acontecem em ambas fases de agressividade, podem estar relacionados ao desejo de possuir o adulto ou de acessá-lo. É relevante que o adulto envolva-se nessa proposta, pois só assim compreenderá o desejo latente da criança com base na ação apresentada e, consequentemente, poderá intervir de maneira mais adequada. Quando a criança busca o adulto em uma relação de oposição e é aceita por isso, por exemplo, pode investir na agressividade com o psicomotricista durante a maior parte do tempo da sessão e, ao final, buscá-lo afetivamente, encontrando uma afetividade profunda, funcional. Para intervir, não existe um manual,
mas vale a atenção direcionada às relações entre os fatores que influenciam as relações das crianças no SET. Cada intervenção, por mais subjetiva que seja, repercute de alguma forma na criança. É, portanto, fundamental a cautela do psicomotricista quanto às próprias ações e intervenções, de modo a tomar consciência diante do papel que ocupa nas relações. Vamos falar agora de família, escola e intervenção. O trabalho realizado com a psicomotricidade relacional na clínica permite uma comunicação e interação entre todos os responsáveis pela criança. A família, com seu importante papel de apoio e acolhimento, e a escola, com a parceria e complementação do trabalho clínico. A intervenção na família inicia-se nas primeiras conversas, desde as informações apresentadas, passando pelo acolhimento e por aconselhamento. Vamos a um exemplo. Quando a criança é encaminhada pela escola para o atendimento, primeiro ocorre uma conversa com a mãe, chamada de anamnese. Na qual é relatada a queixa que a escola apresentou. Durante a anamnese, o profissional da escola percebe algumas características, né? Um exemplo de características que o psicomotricista pode estar percebendo na anamnese é: um dos pais não dá limites, não se interessa pelas atividades da criança, não participa das reuniões escolares, né? Na hipótese exemplificada, o pai pode acontecer de outra forma ou os dois, por exemplo. Então, voltando ao texto, características deficitárias na relação familiar. É combinada uma orientação com os pais e, por isso, solicitada a presença do pai para uma próxima reunião. Esse exemplo é muito comum. Geralmente, a mãe acaba disponibilizando-se mais e o pai só comparece quando solicitado. No que diz respeito à família, é fundamental que o profissional observe aos pontos descritos a seguir. Disposição para ouvir a queixa, a história, a dor familiar. Essa disponibilidade compõe a escuta, o acolhimento, a validação de todo o esforço de articulação que a família faz durante o atendimento. Para que essa disposição ocorra, em um momento inicial, o profissional pode colocar-se a ouvir mais do que a pontuar. Então, aos poucos, organiza os apontamentos com base nas atitudes percebidas nas sessões com a criança e os encontros com os pais. É apropriado também, na fala do primeiro atendimento, citar exemplos de intervenções que são realizadas nas sessões, pois isso dá segurança para a família com relação ao que será feito, como e por quê. Encontros vivenciais para toda a família devem acontecer quando necessários. O trabalho com a família, além de ajudar a compreender como acontecem as relações dentro desse grupo, amplia a capacidade de envolvimento entre eles e pode potencializar relações que ainda não se desenvolveram de forma adequada. A família vem para brincar, para disponibilizar-se e para construir junto. Para a criança em atendimento, é a família em seu espaço. Uma participação que muitas vezes torna-se um marco para a criança, pois, de maneira muito especial, todos estão ali por ela. As orientações devem ser realizadas com muita atenção às possibilidades de cada família. Deve haver um plano de organização exclusivo e pessoal para atender às necessidades de cada sistema familiar. As orientações
devem acontecer com frequência e expandir-se à medida que a família integra cada demanda. Não adianta reforçar as dificuldades ou sobrecarregar a família com muitas coisas a fazer. É preciso compreender o que é possível e, aos poucos, inserir ações e percepções a serem desenvolvidas. O ambiente escolar é onde a criança está sozinha, sem a sua família, e, portanto, necessita dispor de certa autonomia. Há escolas que, equivocadamente, seguram as crianças presas em uma sala de aula, reproduzindo instruções, o que não permite a autonomia em sua totalidade. Há casos em que, para não terem de responder aos pais, superprotegem as crianças e, ao menor sinal de choro, birra ou inquietação, dão colo e protegem-nas, excluindo-as do brincar e das propostas a serem realizadas. Uma visão de que acha que isso é bom, mas não é, né? Não é bom. Na escola, a intervenção ocorre por meio dos processos descritos a seguir. Então, vamos entender um pouquinho. Observação do comportamento da criança em sala de aula, no recreio, durante as atividades. O objetivo é coletar informações. Reuniões com os profissionais responsáveis pela turma para, além de coletar informações, sugerir ações que funcionaram de maneira eficiente no trabalho clínico e que, com devidas adaptações, podem ser agregadas ao âmbito escolar. Em alguns casos, vivências com todos os alunos da sala de aula, quando há crianças com grande comprometimento social ou com dificuldade de aceitação por parte do grupo escolar, é possível fazer uma vivência na escola com toda a turma. A escola deve estar de acordo e o foco é a aceitação por parte de todos os alunos e da criança em questão. A vivência deve ser organizada para acontecer em espaço adequado e que não comprometa o andamento escolar e o bom desenvolvimento das outras crianças. Em algumas escolas, realização de oficinas ou palestras. Elas ajudam na melhor compreensão do caso por parte da equipe, e as escolas que usam dessa estratégia mostram-se mais envolvidas no processo da criança. Nesse caso, é realizada uma negociação diretamente entre a escola e o profissional. Bom, a intervenção na escola e na família deve ocorrer de maneira clara e objetiva sempre. É necessário que o profissional esteja atento aos limites que cada espaço reserva. A família, quando está no consultório, dispõe de um lugar que não é seu, que integra aos poucos e isso deve ser respeitado. A escola espera parceria. Precisa de instruções e de orientação para dar prosseguimento aos encaminhamentos necessários. O profissional vai à escola para coletar informações, mas também para orientar, o que é fundamental para a continuidade do trabalho clínico. Mais uma vez, um profissional que precisa trabalhar em conjunto. A gente tem falado, eu tenho dito isso, tenho explicado sobre isso desde os meus primeiros vídeos do meu primeiro estágio, né? Que sozinhos, né, essa criança não vai se desenvolver 100%, não vai chegar naquilo que a gente pretende com sucesso, né? Então a gente precisa aí agregar a família, agregar a escola e, se necessário, outros profissionais que sejam importantes nesse momento, né? Bom, acabamos esse capítulo,
né, da avaliação e intervenção psicomotora. Agora eu vou dar uma síntese, um resumo do que foi esse capítulo todo, já que a gente dividiu ele em 2 vídeos, né, porque senão ia ficar muito longo. Então, nesse capítulo inteiro, abordamos a avaliação e a intervenção psicomotora, destacando a complexa tarefa de avaliar, decodificar e intervir nas sessões de psicomotricidade relacional. Para a compreensão sobre o brincar da criança, inicialmente é preciso aprender a escutá-la nesse contexto. Para isso, é necessário sair da posição de comando e saber esperar, entender o que a criança quer dizer com o uso das palavras, mediante a fala inconsciente que acontece no brincar, dando atenção à postura e à tranquilidade para lidar com as mais diversas ações da criança. A avaliação não ocorre de maneira cartesiana e mecânica, mas pela observação ao longo do brincar, pelas atitudes da criança e pelas escolhas que ela faz. Depende, portanto, do olhar atento, da capacidade de disponibilidade corporal do psicomotricista e das reações que compõem todo o processo interventivo. A observação da progressão do brincar viabiliza as percepções avaliativas e de decodificação que permitem as intervenções necessárias. O processo interventivo depende dessa boa conduta de decodificação e possibilidades, não sendo proveitoso ancorar as ações em primeiras impressões, mas reagir pouco a pouco ao que vai surgindo, avaliando e reavaliando todas as ações e demandas da criança. A escola e a família precisam estar em sintonia e, portanto, a capacidade de conectá-las nas sessões repercute na evolução dos atendimentos. A inclusão da escola e da família em todo o processo de desenvolvimento do atendimento à criança é fundamental e comporta elementos que se potencializam mesmo fora do setting da psicomotricidade relacional. Chegamos ao fim desse capítulo. Eu quero mais uma vez pedir para vocês estarem participando, né, curtindo os vídeos, comentando os vídeos, né, deixando seu e-mail. Ayla, como eu vou participar? Comenta. Deixa seu comentário se você gostou, se você não gostou. Se você conhece a psicomotricidade relacional, diz aí um pouquinho pra gente, conta. Tem alguma dúvida? Quer saber um pouquinho mais? Tem uma pergunta para fazer? Põe lá, a gente responde para você, né? Eu posso responder para você, posso procurar um profissional que possa estar respondendo para você, tá bom? Então deixa aí, deixa o seu e-mail também, que eu posso estar te mandando uma matéria interessante se você quiser. Você quer a psicomotricidade relacional num caso específico que você tem dentro da sua casa, né? Se tá passando por uma dor que você acha que a psicomotricidade poderia estar te ajudando, conta para mim, né? Faz uma pergunta e deixa o seu e-mail. De repente eu consigo te ajudar de alguma forma, tá bom? Tá? Muito obrigada, então. Eu quero agradecer mais uma vez. Vamos agora para o próximo vídeo para a gente terminar o livro, nosso embasamento teórico sobre a psicomotricidade relacional, conhecendo o método e a prática do psicomotricista, mas não esquecendo que ainda temos vídeos de atividades e vídeos mais direcionados sobre psicomotricidade relacional, com enfoque psicopedagógico, alguma característica da psicopedagogia, alguma dificuldade de aprendizagem. A gente vai poder
estar esclarecendo um pouco mais sobre a psicomotricidade relacional aí dentro da área da psicopedagogia, tá bom? Mais uma vez agradeço vocês, meu muito obrigada e até breve, até o próximo vídeo. Tchau!